Olá pessoal, olá famílias, muito boa noite a todos vocês, né? Eu sou Júnior Buranello, sou psicoterapeuta. Gostaria de convidar vocês a ficarem até o final desse vídeo. Hoje eu trouxe um tema extremamente interessante. Eu tenho trabalhado muito numa linha de alimentar conteúdos para as famílias conseguirem entender a dinâmica, né, do que é a dependência química, né? Moldar o seu comportamento e aí alinhar isso com as estratégias de ação para atingir o comportamento desse seu ente querido, beleza? Essa é a ideia dos conceitos que eu venho trabalhando aqui há um bom tempo, né? Falando bastante do amor exigente. E já vou fazer os agradecimentos aqui, tá? Falando bastante do amor exigente. Semana passada a gente falou do princípio libertador, foi extraordinário, né? Repercutiu bastante, tem bastante família que está me procurando. Então a intenção é manter essa linha de raciocínio, pessoal, para vocês familiares continuarem me mandando perguntas, tirando suas dúvidas, né, para que nós possamos, dentro dos próprios vídeos, entender um pouco essa dinâmica disfuncional, comportamental da dependência química, como ela descaracteriza muitas pessoas, né, como você como família, o que você precisa estar fazendo para moldar o seu comportamento e aí sim, né, atingir a base da estrutura familiar e atingir esse seu ente querido que está adoecido, tá? Mas antes, né, de começar diretamente no tema central, eu gostaria de agradecer as famílias que me acompanham, né, dizer um muito obrigado, gratidão, não tenho nem palavras para agradecer as pessoas que estão me procurando, o número de pacientes vem aumentando, né, as pessoas que estão buscando recuperação está aumentando, famílias que estão aí, de certa forma, dentro dos próprios vídeos, entendendo a dinâmica disfuncional do uso de drogas e melhorando os seus comportamentos, tendo resultados positivos graças aos vídeos que nós estamos colocando aqui nas plataformas, tanto aqui no YouTube quanto no TikTok e também no Instagram. Então, pessoal, obrigado, viu? O pessoal do Amor Exigente também, tem famílias de longe, de fora do estado, que estão me procurando, mandando mensagem, pedindo ajuda. Então, gratidão mesmo, de verdade. As famílias da Estrela da Manhã também, um grande beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado sempre pelo carinho de todos vocês, tá bom, família? Bom, vamos lá. Então, hoje o tema é sobre isso. Eu vou falar um pouco com vocês sobre essa construção do relacionamento entre o dependente químico, né, e a família, né? Por que eu falo essa relação dependente química e família? Porque durante esse processo todo, né, e eu já vou falar de algumas coisas importantes aqui, tá? Só para vocês entenderem, vou fazer um pequeno parênteses. A dependência química, ela já, né, por si só, ela desconfigura a base estrutural da família, certo? Entende? Perfeito? Até aí perfeito? Então ela vai desestruturar a base de relacionamentos, né? As pessoas vão se afastar umas das outras, a evolução dela vai dizer isso, né? As pessoas vão se perder, né? Vão se descaracterizar, as pessoas vão ter dificuldades de comunicação. A dependência química causa isso. Então vamos entender, para você familiar, entender como estabelecer uma boa relação, né, com esse dependente químico, visando a recuperação e a mudança. Então vamos lá, segue esse texto que eu elaborei aqui para vocês. Bom, o bom relacionamento entre o dependente químico e seus familiares é fundamental para a sua recuperação. Esteja ele fazendo uso abusivo de álcool ou drogas, a família é olha essa parte que é importante, tá? A família é um sistema dinâmico em constante transformação. Entenda, olha aí, em constante transformação. Então, vocês precisam entender que a elaboração dentro de um problema, agora nós precisamos elaborar recursos funcionais para mudar, né, e encontrar respostas positivas para esse problema, em constante transformação. Olha lá, que cumpre sua função social transmitindo valores e tradições culturais. O impacto sobre ela no uso de drogas em um dos seus membros corresponde às reações que ocorrem com o próprio usuário. Esse impacto pode ser descrito em 4 estágios pelos quais a família progressivamente passa. Vou descrever os estágios juntamente já com a proposta de mudança. Vou descrever os estágios para vocês com a proposta de mudança. Primeiro estágio é a negação. Negação ou resistência em perceber a situação. Então, famílias, primeiro passo importante para vocês
começarem a entender essa dinâmica, buscar, né, observar, temos um problema. Eu já falei em outros vídeos, mas se vocês quiserem, a gente pode até elaborar um próximo vídeo, falar sobre sintomas, né, e percepções, como perceber se o meu ente querido é um usuário de drogas. Tem famílias que estão chegando agora, né, estão agora começaram agora a passar por esse problema, e às vezes ainda tem dúvida. Qual que é os comportamentos de um dependente químico? Se vocês buscarem nas plataformas que eu tenho aqui, tanto o YouTube quanto o TikTok, eu falo bastante sobre isso. Como saber se meu filho é um dependente químico? Então perceba alguns sinais, né? O uso de drogas, ele dá sinais. A pessoa fica mais irritada, mais inquieta, mais ansiosa, ele se isola, o comportamento é de se isolar ou ficar longe de casa, né? Algumas substâncias, elas causam vermelhidão nos olhos, outras deixam a pupila dilatada, nariz escorrendo, né? Você percebe que a pessoa fica com uma fala meio travada, desconexa, pensamentos confusos, inibe apetite, come menos ou come demais, né? Ou dorme demais ou não dorme muito. Então são alguns sinais para você perceber, tá? Mas o intuito desse vídeo não é falar sobre isso, é só para vocês entenderem alguns conceitos. Por quê? Porque para você sair dessa fase da negação, você vai primeiro precisar aceitar que tem um problema. Parar de negar. Entender que temos um problema ali, né? Vamos parar de resistir a esse problema. Então vamos contextualizar agora tudo isso. Você vai buscar informações, vai buscar entender se o seu ente querido ele apresenta outros tipos de transtornos mentais. Sabe a dinâmica, a estrutura da criação dele? Como que foi essa criação? Se ele era uma criança que apresentava algumas disfuncionalidades comportamentais, né? Se ele já apresentava algum tipo de transtorno, se ele tem TDAH, algo do tipo, tá? Se ele apresenta transtorno bipolar, tudo isso para você começar a entender essa dinâmica. Busque informações confiáveis, né, de profissionais que possam, de certa forma, elaborar um pouco. Olha, esse seu ente querido, ele apresenta esse tipo de transtorno, é perceptível que ele tem esse comportamento por causa disso. Ponto. Base importante para você começar a elaborar a estrutura comportamental. Segundo ponto que muitas vezes as famílias acabam pecando, a tentativa de manter o controle e tentar controlar o comportamento do outro. Júnior, por que você não indica isso? Porque você vai se frustrar. Você vai se frustrar. Então, a questão você não vai tentar controlar o outro. Você vai, e eu já vou descrever algumas partes importantes, ser honesto com você, colocar limites, porque são partes importantes para você não se deixar e não se desfigurar com o objetivo de preservar o outro e acabar agindo contra você, contra os seus princípios, contra os seus valores, entende? Lembra que eu disse no começo do vídeo? Às vezes as famílias acabam de se desfigurando porque a dependência química ela causa isso mesmo, e as pessoas acabam aceitando coisas que antes, em qualquer outra situação, não aceitaria. Então, e essa tentativa de controle é muito perigosa, Então, entenda um pouco esse desafio, tire essa necessidade de controlar o comportamento do próximo, porque na grande maioria eles vão criar conflitos. Então, primeiro é você entender a dinâmica da mudança, né? E aí vem um ponto importante que eu falei para vocês. Seja honesto com os seus sentimentos. Olha lá, vou ler para você. Entre em contato com os seus sentimentos. Em primeiro lugar, seja honesto com você mesmo. Pergunte-se como você está se sentindo. Quando aquela determinada pessoa age comigo daquela forma. Isso você está saindo daquela necessidade de controlar a pessoa e está tentando estabelecer um controle com quem? Com você mesmo. A sua relação íntima com você mesmo. Porque, na verdade, a dinâmica de tudo isso, a mágica de tudo isso, não é você entender o porquê o outro faz aquilo, mas porque você aceita esse comportamento. E porque que você ainda se fere quando ele não corresponde às suas expectativas. Entende? Isso é sobre amadurecimento emocional, que as famílias precisam amadurecer emocionalmente para conseguir ter resultados positivos. Se você for aquela mãe rendida, né, que não consegue, rapidamente, o filho fala que vai se matar, ela já, ai meu Deus do céu, pelo amor de Deus, meu filho, ele faz isso porque ele teve uma vida difícil, ele não consegue arrumar trabalho, é por isso que ele tá tão assim, ele usa droga porque ele é uma pessoa... Calma, problemas todo mundo tem, dificuldades todo mundo enfrentaram,
tiveram, nem por isso, nem todas as pessoas que tiveram transtornos, traumas emocionais, se tornaram dependentes químicos. Entende? Então não significa que ele tem um trauma, ele tem que manter o vício dele. Então conheça os seus sentimentos, elabore as suas emoções, pergunte a você por que você se fere tanto com o comportamento do próximo, para você melhor elaborar e ser honesto consigo mesmo. Olha lá. Em segundo lugar, seja honesto com a pessoa que tem o problema, com o abuso do álcool e drogas. Ao dizer a ela como você se sente. E como é difícil fazer isso, né? Dizer ao outro como você se sente. E você ajuda a pessoa a entender que algo está errado nessa situação. Terceiro ponto importante, coloque limites nessa relação. Volte a ter o contato com os seus princípios básicos, seus valores, a intimidade consigo mesmo, não aceitando situações que passem por cima do que você acredita e respeita. Não aceite mais um pouco, não tolere o ralo, né? A base dessa estrutura que está muito ferida da família é porque as pessoas, às vezes, a mãe, os pais, eles não conseguem mais estabelecer esses limites, aceitam até ir buscar droga pro filho, e o filho fica lá usando droga dentro de casa, não vai trabalhar, não procura um emprego, e o pai e a mãe ali e tal, assistindo de camarote seu filho destruído dentro da sua própria casa. Porque a Júnior ainda fala pra mim assim, não, mas doutor Júnior, é o seguinte, se eu falar com isso sobre, nossa, você não sabe a loucura que é. Então, nós temos um problema aí. Temos um problema aí. Lá no início, você aceitou que você tinha um problema? Então, todas as vezes que nós aceitamos ter um problema, nós precisamos encontrar as estratégias de enfrentamento desse problema. Coisa que as famílias, às vezes, têm dificuldade. Para entrar nesse conflito, você vai ter que adquirir estratégias, né, para você saber como sair das dificuldades. Porque o adicto, depende de quem vai fazer chantagem emocional, ele vai tentar manter você na zona de conforto, a desorganização da família, e as pessoas podem ficar confusas, sem saber como agir e acabam se isolando. É aquela comunicação. Precisamos estabelecer a comunicação. Precisamos voltar a ter essa boa, essa comunicação ainda, só reforçando, ainda não boa, mas necessária. Pode ser que a comunicação ainda não seja 100% boa, mas necessária, para que isso comece a mudar. Então, ao fato de você não aceitar mais algumas investidas emocionais, colocar limites, né, mostrar para as pessoas que você não tolera comportamentos inadequados, que fazem a pessoa não lidar com as consequências, né? O que eu vejo muito dentro dos meus atendimentos é que às vezes as famílias elas querem resolver o problema do outro para minimizar as consequências dele, mas na verdade isso for escolha dele, e você, como familiar, você não pode preservar esse ponto, porque você não vai estar ajudando ele a amadurecer. O adicto químico, ele precisa passar pela linha das dores, pela linha das consequências, para conseguir amadurecer. E quarto, né, e muito importante também, posicionamento, seja firme. Seja firme com aquilo que você impor. Quando você disser sim, que seja sim. Quando você disser não, que seja não. Mostre empatia, isso é importante também, que você está ali, né, para ajudar essas pessoas. Mas acima de tudo, não mais aceite qualquer tipo de situação que possa ferir os seus conceitos daquilo que você é. No caso da dependência química, é muito importante entender que o indivíduo precisa de ajuda. Ele está com a sua consciência totalmente afastada da realidade. A própria dependência química causa isso, afastamento cognitivo, né? A pessoa não consegue elaborar ideias, estratégias de mudança, ela não sabe lidar com frustrações, não sabe lidar com raiva, não sabe lidar com medo, e você, nesse movimento todo como família, você tem que tentar ter esse controle emocional sobre as suas emoções. Por isso que eu disse para você identificar seus sentimentos, seja honesto consigo mesmo, para você desenvolver essa empatia com o próximo e elaborar uma estratégia de ação sobre esse problema. Alguns vão ser resistentes, por isso que às vezes o recurso é uma internação até mesmo involuntária, né? Porque vão ter essa dificuldade de criar a consciência de mudança. A dependência química, ela tira isso da pessoa. Então é necessário esse entendimento de você, família, para que você tome a decisão certa e correta no momento certo. Quando você perceber que algo está fora do controle, que já passou de todos os limites,
né? Seja firme, seja assertivo, né? E não deixe de buscar ajuda profissional. A participação de grupos, a participação, você fazer, elaborar também trabalhos com terapeutas, com psicólogos, com psicoterapeutas, tudo isso vai indicar a você as estratégias que você possivelmente vai estar adquirindo para agir com esse seu ente querido. Pessoal, mais uma vez, espero ter colaborado com vocês, estou à disposição, né? Sempre eu deixo meu contato aqui nos comentários. Vocês que querem ter uma sessão, buscar uma sessão, entender um pouco mais sobre a doença, me procure nas redes sociais, tá? O objetivo desse canal realmente é oferecer ajuda e suporte, mas que esse vídeo possa chegar ao maior número de pessoas possíveis, para que elas possam, quem sabe, encontrar uma recuperação, encontrar uma mudança. Deus abençoe a todas as famílias e mais uma vez, muito obrigado, boa noite. Tamo junto, pessoal.